Enquanto o Grupo Comporte se mantém em silêncio, quem solta as asas mais uma vez é a Águia Branca, que entrou com mais uma petição contra a Suzantur Nova Itapemirim, pedindo o fim do contrato de arrendamento. A empresa alega que este arrendamento já deveria ter sido encerrado e ainda contesta a nova data de 27 de fevereiro de 2025. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a Aviação Águia Branca do Espírito Santo voltou a provocar a justiça contra o arrendamento das linhas que eram de responsabilidade das falidas Viações Itapemirim e Caiçara à Suzantur, empresa de Santo André no ABC Paulista, que opera os serviços com autorização judicial desde 4 de março de 2023. Nesta quarta-feira, 6 de novembro, a empresa capixaba entrou com embargos de declaração contra a decisão judicial que manteve o arrendamento à Suzantur até 27 de fevereiro de 2025. O documento entrou no sistema da Justiça nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, e é trazido de forma exclusiva pelo portal Diário do Transporte. Em resumo, além de apontar supostas irregularidades que teriam sido cometidas pela Suzantur, como não depósito de valores integrais à massa falida com base no percentual de 1,5% sobre as vendas de passagens, a empresa capixaba diz que o contrato de arrendamento de 2 anos já deveria ter acabado porque o prazo que deve ser contado é de quando foi assinado, o que ocorreu em 29 de setembro de 2022, e não a partir de quando a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, liberou as operações pela Suzantur, que foi em 27 de fevereiro de 2023. A Águia Branca reitera pedido para assumir o arrendamento pelo valor de 1,2 milhão por mês. A Suzantur, pelo contrato, paga R$200 mil por mês. A cronologia básica de todo este imbróglio é: dia 21 de setembro de 2022, a Justiça de São Paulo decreta a falência do Grupo Itapemirim e, na mesma decisão, aprova o pedido de arrendamento das linhas e estruturas das Viações Itapemirim e Caiçara à Suzantur de Santo André. A autorização judicial foi para um arrendamento de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, totalizando 2 anos. Vocês viram aqui, quando lemos na íntegra o processo de falência do Grupo Itapemirim, o trecho onde o juiz da Vara de Falências homologa o contrato de arrendamento e autoriza a sua execução. Você viu aqui no nosso canal. Dia 29 de setembro de 2022, é assinado o contrato de arrendamento pela Suzantur e massa falida do Grupo Itapemirim. O objetivo do arrendamento é gerar recursos para a massa falida. Dia 27 de fevereiro de 2023. Depois de longa batalha jurídica contra a ANTT, empresas de ônibus concorrentes, como as que formam o Grupo Comporte, Família Constantino, Grupo Garcia Brasil Sul, Grupo Águia Branca, a Suzantur consegue liberação da ANTT para gradativamente retomar as operações de todas as 125 linhas de ônibus interestaduais que haviam sido paralisadas entre as gestões da família do fundador da Itapemirim, Camilo Colla, e do empresário Sidney Piva de Jesus, que era dono da Itapemirim na data da falência. No dia 4 de março de 2023, da garagem provisória da Suzantur em Santo André, parte o primeiro ônibus da fase de retomada de linhas. O veículo de 2 andares e 4 eixos fez a linha São Paulo-Curitiba, inaugurando a era da administração do diretor da Suzantur, Claudinei Brogliato, frente às operações interestaduais com o nome Itapemirim. Conforme vocês veem aí nessas imagens que o nosso canal acompanhou, a primeira partida do Paradiso 1800 Double Decker no New G7, ainda com o nome da Caiçara, na linha São Paulo-Curitiba. 30 de abril de 2024 é assinado o aditivo de prorrogação por 1 ano do contrato de arrendamento. A Aviação Águia Branca alega que determinar o fim do contrato de arrendamento em 27 de fevereiro de 2025 é uma contradição, porque a ANTT não registra esse tipo de contratação para autorizar início de operações. A palavra da Águia Branca: contradição. A primeira contradição a ser sanada diz a respeito da premissa adotada por Vossa Excelência de que o contrato de arrendamento teria sido registrado na ANTT em 23 de fevereiro.
em fevereiro de 2023. Premissa esta que levou à conclusão de que o prazo final de vigência do citado contrato seria fevereiro de 2025. Todavia, o contrato de arrendamento não foi registrado na NTT e nem poderia sê-lo, já que não há normas da NTT nenhuma disposição que preveja o registro do contrato de arrendamento, seja para que fim for, muito menos como condição para início da prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Cumpre aqui informar que à época da assinatura do contrato de arrendamento, o início da operação das linhas se dava com a publicidade da licença operacional por parte da ANTT, a qual era emitida após cumpridas todas as exigências técnicas e operacionais por parte da transportadora. Artigo 40 da Resolução 4.770/2015. Atualmente, o cenário não é diferente. A operação poderá ser iniciada a partir da obtenção do termo de autorização, ATAR, que pressupõe a habilitação da empresa e não o registro de contrato de arrendamento perante a ANTT. Ainda de acordo com a Águia Branca, como para a ANTT, contrato de arrendamento de linha não é previsto em legislação. É equivocado o entendimento de que o período que se encerra a atuação da Suzantur por este instrumento deve ser contado a partir da liberação da agência para as operações da empresa de Santo André. Ou seja, como a decisão acerca da vigência do contrato de arrendamento se baseou na equivocada premissa que teria ocorrido uma espécie de, entre aspas, registro do contrato, que não aconteceu e nem poderia ter acontecido porque tal procedimento não é sequer previsto ou exigido na legislação em vigor. Então, a conclusão de data final de vigência do contrato, como sendo fevereiro de 2025, consequentemente está equivocada. Corrigida a premissa, a conclusão automaticamente será outra, o que confere caráter infringente aos presentes embargos. Com isso, pelo argumento apresentado pela Águia Branca, o prazo final de 2 anos deveria ter sido em 29 de setembro deste ano, uma vez que se deve ser o contrato o período de celebração do negócio, e não da autorização da NTT, que não reconhece contratos de arrendamento de linhas como previsto em legislação. Segue a nota da Águia Branca. Note-se, Excelência, que, se entre a data da assinatura do contrato e a ativação das linhas houve alguma dificuldade por parte da arrendatária em comprovar sua capacidade técnica ou até mesmo houve morosidade por parte da referida empresa em requerer a solicitação do início da operação, isto não é, e não pode ser, motivo para sustentar que a vigência do contrato apenas tem início com a ativação das linhas. Veja que, se partimos dessa premissa equivocada, o contrato de arrendamento só teria fim 1 ano após a Suzantur comprovar que atendeu às exigências técnico-operacionais em relação a todas as linhas e obter da NTT a devida autorização. Se assim fosse, estaríamos diante de um verdadeiro disparate, pelo qual o arrendamento de linhas objeto do contrato de arrendamento teriam prazos de validade distintos, a depender da emissão das respectivas licenças operacionais. Note, Excelência, que se assim fosse, do total de 125 linhas, teríamos apenas 4 linhas, cujo prazo de arrendamento teria se iniciado em fevereiro de 2023, conforme despacho da NTT de folhas 96.846 até 96.847, de modo que outras 69 atualmente em operação teria outro prazo, e pior, as 526 cuja operação ainda sequer foi iniciada, teria um prazo de arrendamento ainda não iniciado. Logo, a celebração do negócio jurídico deve ser o marco inicial para a contagem de sua vigência, uma vez que não há mais normas da NTT, nenhuma previsão para que o registro do contrato e nem de longe a ativação das linhas pode ser interpretada como tal. É nítido, portanto, que o contrato de arrendamento se encerrou em 29/9 deste ano, sendo impérios a sua substituição por agentes efetivamente qualificados no mercado e que contribuam à massa falida em benefício de seus credores. A Águia Branca também contesta o fato de o leilão da marca e das linhas ser analisado em processo separado, e diz que a preferência da Suzantur na disputa, bem como o desconto no pagamento do lance usando 50% de todos os valores investidos pela empresa de Santo André, são ilegais. A Águia Branca pede para
impede o imediato fim do contrato ou anulidade. A empresa reitera pedido para assumir o arrendamento pelo valor de 1,2 milhão por mês. A Suzantur, pelo contrário, paga R$200 mil por mês. Pedidos. Requer-se o reconhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração com a atribuição de efeitos infringentes, artigo 1023 do segundo inciso do CPC, para que, sanando-se as contradições e omissão acima, seja reconhecido o encerramento do contrato de arrendamento em razão do transcurso do prazo de duração máxima ocorrido em 29 de nove de 2024, ou, alternativamente, a declaração de nulidade do contrato de arrendamento em qualquer um dos casos. Reiteram-se os termos da petição de folha 126.539 a 126.548, em que a Águia Branca apresenta oferta para assumir imediatamente a posição contratual da Suzantur. A Justiça ainda vai decidir. Pois é, pessoal, tá aí mais um pedido da Águia Branca, querendo assumir o arrendamento dado à Suzantur Nova Itapemirim. Vamos aguardar a decisão da Justiça e continuar acompanhando todo este imbróglio. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário e desta disputa jurídica envolvendo Águia Branca e Nova Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. E o Grupo Comporte tá quietinho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.